Primeiro a gente vai falar da história evolutiva das plantas, depois vamos falar da história evolutiva dos animais, tá bom? E o primeiro grupo são as briófitas. Tudo indica que as algas verdes sejam as parentes mais próximas das plantas. Alguns autores até querem colocar as algas verdes no grupo das plantas. Por quê? Elas armazenam amido da mesma forma, tem clorofila A e clorofila B. Elas têm uma série de características que as aproximam muito das plantas. Mas o que define as plantas enquanto grupo, então? O que define é a presença de um embrião. Todas as plantas são embriófitas. Isso define o grupo das plantas. Uma alga, ela não forma um embrião que é nutrido pela planta-mãe. Então aqui eu já tenho nas plantas, toda planta, a partir das briófitas, vai formar um embrião que vai necessitar de uma planta-mãe que tem uma placenta. Tem uma placenta que vai transferir o nutriente para esse embrião. Briófitas são plantas o quê? Avasculares. O que isso quer dizer? Ela não tem vasos condutores. Como é que essa planta aqui se alimenta? Ela pega o nutriente do meio e o nutriente tem que ser passado por difusão de uma célula para outra. Célula a célula, o nutriente que encostou num pedacinho aqui vai ter que ir para todas as células por difusão. Isso limita o tamanho dela. Então por isso que as briófitas vão ter o quê? Pequeno porte, vão estar assim ó, em ambiente úmido, sombreado, elas não têm adaptações ainda para resistir, não tem raiz verdadeira para retirar. Ela tem até uma espécie de raiz, né, são chamados de rizóides, mas que não servem para puxar água nem para puxar sais minerais do solo. Ela absorve do contato mesmo, por difusão. Tá bom? Então elas precisam da água para a fecundação, são pouco tolerantes à luz, embora existam algumas espécies tolerantes. Essa é a característica das briófitas. Lembrou de briófita, tem que lembrar que ela é avascular, que ela não vai atingir um grande tamanho porque ela não tem um sistema condutor eficiente. Aqui nós temos uma samambaia. Não brinque comigo não, mas eu vou arrancar ela daqui. Pronto. Isso aqui é uma samambaia. Essa já é uma planta vascular. Há alguns milhões de anos atrás, há 200 milhões de anos atrás, nós encontrávamos algumas samambaias gigantes, algumas enormes. Elas podem alcançar grande tamanho. Por que elas podem alcançar grande tamanho? Olha na figurinha aí, elas já são plantas vasculares, ó, vasos condutores de seiva. Ou seja, ela já tem xilema e floema. O xilema é um vaso condutor constituído de células mortas, estão mais na parte central, em que faz a condução de baixo para cima de água e sais minerais. A gente chama de seiva bruta. E a folha faz a fotossíntese, aqui é feita a matéria orgânica, e a matéria orgânica então desce para todas as partes da planta. Tá? Quem conduz isso é o floema, leva a matéria orgânica para toda a planta. Então enquanto a água e sais minerais vão de baixo para cima pela raiz, a matéria orgânica vai de cima para baixo. Uma coisa que se altera, aquela fase que a gente viu ali das briófitas é a fase gametofítica, é a fase haploide, é a fase que faz o gameta. Só nas briófitas essa fase é a dominante. Apenas nas briófitas a fase dominante é a gametofítica, que faz o gameta. Em todas as outras plantas a fase dominante é a esporofítica, que é diploide. Então, que fase é essa aqui? Esporofítica, diploide. Essa é a fase que faz o esporo. Então onde é que a gente tem a prova disso? Olha por que eu peguei ela, porque essa é uma planta que está fértil. Teve uma questão da Unicamp que disse que uma senhora comprou uma planta assim, ela olhou, estava cheio de negocinho atrás, ela, vou trocar essa planta que ela está doente, olha para aqui, está cheio de negócio. Não, aí ele perguntava assim, se você fosse o vendedor, como você explicaria? Bastava dizer, não, ela está fértil. Isso aqui não quer dizer que ela está doente, faz parte do ciclo reprodutivo dela. Então isso aqui na verdade são soros. Soros são um agrupamento de esporângios. A gente vai falar de angiosperma daqui a pouco. Anjo quer dizer vaso. São vasinhos que guardam os esporos. Esse esporo cai, germina e dá origem à fase gametofítica, que certamente a gente não vai ver aqui, que ele é bem pequenininho, o prótalo, né? Não dá para ver assim facilmente. Mas é a fase gametofítica, tá? Que produz os gametas que depois da fecundação germinam e dá origem a essa fase esporofítica, tá? Dessa samambaia aqui. A fecundação ainda aqui ainda depende da água, porque eles fazem anterozoides, né? Anterozoides e osferas, seria o equivalente nós seres humanos ao espermatozoide e o óvulo. Nós precisamos de um ambiente úmido para que esse anterozoide nade até a osfera e ocorra a fecundação.
Então essa é uma planta ainda que não conquistou completamente o ambiente terrestre. Ela precisa da água para fecundação. Gimnosperma. Nas gimnospermas aparecem as sementes. Eu mostrei aqui para vocês agora um soro, que é uma fase produtora de esporo. O esporo tem que cair no ambiente, o esporo é uma célula, encontrar um ambiente favorável e germinar. Se ela cai aqui debaixo do sol quente, não tem água, não dá para germinar, cai no cimento, ela morre. Mas agora nas gimnospermas a grande aquisição é a semente. A semente confere todo o microambiente necessário ao embrião para que ele possa se desenvolver. Ele pode agora esperar, a semente tem uma casca, a semente tem reserva nutritiva e o embrião está lá dentro. O esporo não tem isso. O esporo não tem casca, não tem reserva nutritiva. Mas a semente tem. Então essa foi uma grande passagem na evolução das plantas. Que uma semente caiu aqui agora, ela não vai germinar. Mas o vento pegou, levou ali, planta, tem umidade, a água entra e germina. Então olha como isso é importante. A aquisição da semente faz com que a planta tenha a capacidade de esperar que as condições ambientais voltem a ser favoráveis para que ela possa retomar o desenvolvimento, que é a germinação. Então olha que passo importante. Então as gimnospermas nesse momento começam a dominar o ambiente, porque essa é uma característica altamente selecionável. Qual a grande vantagem das angiospermas? A presença de flores. A flor é uma estrutura evolutiva fantástica, né? A gente vê pela cor das flores e tudo mais, uma atração de polinizadores, o que favorece a fecundação cruzada. Deixa eu tentar ser claro. Através da polinização. Se eu tenho, por exemplo, uma abelha que só se alimenta do néctar daquela flor, tá? A abelha vai lá, se alimenta do néctar ou do grão de pólen daquela flor, e essa abelha é capaz de identificar no meio de toda essa mata aqui aquela mesma espécie de flor que ela comeu. Então ela sai daqui, vai daqui a 1 quilômetro lá, se alimentar daquela flor, ela se suja aqui com o grão de pólen, que é o gametófito masculino, vai fazer o gameto masculino, e vai fecundar outra planta lá a 1 quilômetro. Olha a direcionalidade de ter uma coevolução com os animais. Né? Ela sai daqui e fez uma fecundação cruzada, foi lá, levou o pólen daqui e fecundou lá a 1 quilômetro. Então essa é uma aquisição fantástica que favorece a dispersão, a reprodução e, em segundo lugar, a presença do fruto. O fruto, olha, amanhã na prova, se apare... não vai tremer não, fala, rapaz, ele falou isso ontem. Cadê? Vai tremer? Não, não é para tremer, você vai, ó, respirar. Anderson falou o quê? Eficiência, calma. Eficiência e sobrevivência, manda ver, beleza? Então ela pergunta muito do fruto. A Federal ontem mesmo estava resolvendo questões sobre isso, né? Anteontem estava resolvendo questões sobre isso. Vários anos a Federal pergunta o porquê do sucesso das angiospermas. Se tem a presença de um fruto, primeiro, tem uma proteção adicional à semente. A semente tem mais uma proteção porque está dentro do fruto. Tem um fator de dispersão fantástico. Você pega uma maçã aqui, você vê que maçã é um pseudofruto, né? Mas tá bom, você pegou um pêssego aqui, comeu o pêssego e jogou ali o caroço. Dispersou. Vou comer na melancia, vou comer esse pedaço de melancia aqui até lá na frente. Comeu, jogou um caroço aqui, cuspiu ali, ó, você dispersando, jogou outro ali e vai. Né? Tem algum... Isso aí não vai não. Não vai não. Corta. Tem alguns organismos que o processo de escarificação, que é a escarificação, tirar um pouco da casca, digamos assim, da semente, que acontece no trato digestório dos animais, que é ácido. Aí o animal engole, no ambiente ácido mesmo do estômago, ele vai meio que preparando essa semente, tirando a casca. Quando o animal defeca, a semente está pronta para germinar, ou quase pronta para germinar. Uma escarificação. No próprio intestino dos animais isso acontece. Um esquilo enterra uma noz. Aí esquece ela lá, enterra várias, ele é guloso. Depois eu vou pegar. Aí esquece, ele ainda enterrou, ajudando na dispersão da fruta. Então essa correlação, principalmente de aves e mamíferos com fruto, foi fantástico para a evolução das angiospermas. Motivo pelo qual hoje, daquilo que a gente está olhando, 99% é angiosperma.